maior ferramenta, a maior combustível da inovação, né? Pessoas é feito para pessoas, por pessoas, né? Ela liderou inovação em gigantes como Amil, Startz, Ambev e Bradesco. Foi a primeira mulher sócia da Startz e a primeira mulher a transformar cultura com coragem, mesmo em ambientes onde o medo ainda fala mais alto. Com mais de 500 palestras e prêmios que reconhecem sua ousadia, Juliana Alencar não fala só sobre o futuro, ela constrói o futuro. No episódio de hoje você vai ouvir sobre rupturas, escolhas difíceis e o que acontece quando a inovação encontra a alma. Esse não é um papo sobre carreira, é um mergulho na coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo inteiro espera o contrário. Bem-vindo ao Seducast, eu sou Carlos Silveira e hoje o papo é com Juliana Alencar. Este é o Seducast, onde eu recebo profissionais de alta performance. Por falar em alta performance, eu estou aqui com uma mestra em alta performance, Juliana Alencar. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Não, uma mestra em alta performance. Acho que quem se sentir confortável para falar isso nos dias atuais, né? Todo mundo acha que tá devendo, né? Aquela angústia, essa alta performance. Não! Modéstia à parte, você sabe muito bem. Você já passou por cadeiras de grandes empresas, trabalhando em inovação, liderança, performance, e hoje está empreendendo, né? Sim. Vamos conversar um pouquinho. Primeiro, se apresente aqui para o nosso público, fale um pouco da tua história e vamos conversar a respeito disso. Bora. Bom, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Ju Alencar. Venho da área de inovação, né? Trabalhei alguns anos ali na área de inovação da Amil e tal. Depois passei para Startz, tanto na área de inovação corporativa, por esse background. Depois eu fui Chief Culture Officer, que é chefe de cultura, né? O convite ali do fundador, né? O Júnior, que ele falou, eu queria ser muito especialista de inovação, era isso que eu queria. Aí ele falou, Ju, você já ouviu falar nessa cadeira? Aí quando eu vi, eu falei, nossa, não, cara, papo de RH, tô fora, quero ser especialista de inovação, né, e tal. Aí ele falou, Ju, você já é isso aqui dentro, só que você não sabe. Eu falei, tá, deixa eu investigar. Você já estava atuando ali, mas não... Exato, só que assim, mas pra mim não estava muito convencida ali, não. Aí foi montando uma palestra lá para um grupo, enfim, de executivos, que eles tinham pedido um ferramental de Open Innovation, não sei o quê. Eu falei, não, aqui se a cultura não estiver alinhada, não vai rolar, aqui a liderança, não sei o quê, aqui as pessoas, modelo mental, tal, se não estiverem abraçando a inovação, aí eu vi que putz, realmente, meu papo de inovação era muito mais atrelado a pessoas que um ferramental, porque é onde parte, assim, a maior ferramenta, a maior combustível da inovação, né? Pessoas é feito para pessoas, por pessoas, né? E quem pode brecar? Pessoas. Então, eu vi que essa base, esse fundamento era fundamental. Então, eu topei o desafio, muito para preparar, né, a empresa para uma captação de investimento, que a gente estava ali no início. E também é o que ele falava ali, né? Poxa, eu não acredito que a gente é tão bem hoje por conta que a gente tem os melhores produtos, a melhor tecnologia. Eu acredito que as pessoas estão aqui, elas sonham as mesmas coisas, né? Os valores são muito compartilhados. Então, se vierem 10 crises ou se a gente quiser crescer 100 vezes, é isso que vai proporcionar, né? É isso que vai fazer a gente crescer ou, enfim, superar uma crise e tal. Então, eu tive um trabalho ali muito grande de traduzir essa cultura, muito focada em alta performance, tal, alinhamento, e também com essa preparação, pensando que o time poderia duplicar, triplicar. Então, a cultura, ela precisaria estar muito robusta, muito forte. E aí foi quando eu me apaixonei mesmo pelo tema, né, de pessoas, cultura, que aí eu entendi, abracei ali a questão. Eu vi que não é só abraçar árvore, viu, gente? Cultura e tal, não é só abraçar árvore. Tá muito atrelado à performance, assim, começou a dar muito certo, a empresa começou a performar muito, sabe, times alinhados, até os clientes, né, perguntando sobre a nossa cultura, pediam pra gente criar programas, né, customizados. Começou a virar modelo, né? Assim, começou a virar super modelo, e aí a gente fez um teste, falou assim, nossa, será que é uma dor mesmo, real, né, do mercado? Porque o que eu tinha de percepção era assim, quando eu assumi a cadeira, eu topei, mas eu falei, preciso de apoio, preciso de mentores, né, que sejam muito fortes nisso. Então, a Paula do PayPal, que era na época a CEO, ela me apoiou muito, o Martin do Netflix, e o Martin, eu lembro que ele falava muito pra mim, Ju, cultura aqui fora é muito forte. Todas as empresas do Vale do Silício falam em cultura. E eu olhava pro Brasil, ninguém falava disso, achava que era uma coisa muito... Sabe assim, aí eu falei, eu não sei se é uma dor ainda, não falava real. Quanto não usava não se preocupava, né? não usava, entendeu? Não era uma atrelada performance, né? Era realmente um papo de RH. Então, por isso que desconfiava se era realmente uma dor ou não do mercado. Eu falei, e se a gente criasse um curso, né, sobre cultura e tal, um B2C, pra ver, será que tem adesão?
Eu sei que ao todo 1.500 pessoas passaram pelo curso, assim, foi um super, né, um super sinal, assim, né, aceso. Existia assim, mesmo essa dor essa ali, dor, né? E aí o Beto, na época, né, que era o head de conteúdo da Starts, me convidou para criar um canal chamado Cultura, né, para falar sobre cultura, sobre liderança, sobre aspectos ali, né, de people skills. A gente falou, tá bom, vamos criar. Começou a criar pílula, eu criava todos os roteiros, muito baseado, né, em dores reais, em cases reais, em o que a gente fazia, né, para colaborar ali e tal. Isso tornou o principal canal de conteúdo, assim, sabe, da Starts, com maior de engajamento. Então, eu falei, pô, é real ali uma dor, né? Tem um potencial muito grande. E eu já estava ali com muita vontade, né, de empreender, ver essa oportunidade, também várias questões ali pessoais, sabe, assim, familiares que, poxa, foram muito marcantes, assim, foram muito dolorosas. Como empreendedor. Não, como pessoas, assim, teve uma questão de saúde com a minha irmã e tal, em que o medo, ele ressignifica, né? Assim, antes eu tinha medo ali de empreender, você fala, nossa, eu vou quebrar, meu Deus. Não, você tem medo de coisas muito maiores, né? Isso aí, pô, enfim. Quando a gente passa por um momento, assim, muda total a experiência da vida, né? Ressignifica, assim, eu lembro direitinho que uma vez a gente tava no consultório, assim, né, esperando o médico, eu falei, cara, como a gente se perde em momentos fora desses, assim, né? Como a gente se perde. Como valores são, nossa, desconstruídos, como a gente perde a cabeça por coisas que são irrelevantes, como a gente dá importância para coisas que elas são importantes, mas não tão importantes, né, para tirar a gente do eixo dessa forma. Então, aí foi ressignificando e também com a entrada, né, ali do investidor, a governança da empresa já ia mudar, ia ser uma coisa muito mais estruturada e tal. E, gente, muita terapia, muito coaching e tal. Eu entendi que eu adoro projetos early stage, né, eu sou ótima para pegar uma folha em branco, sair do 0 para 1. Pro 1 do 2. Aí do 3 pra frente é tocar projeto que já tá estruturado. Então, eu não tenho tanto, sabe, tanto tesão mesmo, assim, pelo projeto. Eu acredito que tem gente muito melhor que eu pra fazer isso. Então, falei, não, vai começar uma governança, tá meio o estilo, assim, sabe, de uma grande empresa, tocar o que já vai engessar. Eu falei, não, quero passar sufoco, quero passar nervoso, passar raiva, não achar o arquivo, que pasta que tá, não tem nem pasta criada, sabe? Eu gosto disso. Daí eu falei, pegar não, momento... onde só tem mato, assim. Exato, sabe? Aquela confusão do começo, de que faz o quê, sabe? Nossa Senhora. E é legal isso, porque realmente tem pessoas que gostam de processos e momentos diferentes da empresa, né? Você conseguir identificar que é onde você tem uma influência maior ali, né? Exato, e também existe um grande mito, né, do empreendedor, em que o empreendedor é aquele que funda, né? E que sai do 0 para 1 só. Não. Na maioria das vezes, o empresário que iniciou não vai ser aquele que... Exato. Por isso que você precisa trazer pessoas, de né, uma pro teu outra time, formação. Né? Suas habilidades são mais, nesse começo você precisa compor com gente que dê continuidade para você conseguir criar novas loucuras ali. Então, esse autoconhecimento, ele é muito, muito importante. Muita gente acha que não tem um perfil empreendedor exatamente por isso, porque acha que precisa começar do 0. Só que tem muito projeto muito bom esperando pessoas com essa habilidade, né, de dar continuidade, ou não criar processos ali para realmente tornar a empresa mais escalável, enfim, atender novos mercados, enfim, prosperar mesmo a empresa. E às vezes por uma questão de falta de conhecimento e autoconhecimento, né? Não avançam nesse sentido. Então, eu decidi abrir ali a WG, né? Eu já trabalhava como palestrante, como professora em alguns cursos da Starts, né? Aí eu me mantive ali no começo nesse cenário, e palestras para o mercado mesmo, né? Aleatórias. E a WG atuando tanto assim, na parte de consultoria, então desenhando projetos de cultura, né? Personalizados para as empresas, tanto no formato de transformação cultural, ou se não essa tradução cultural do que já existe. Tem muita empresa que você chega grande que ainda não tem não usa a cultura, não tem nem o conhecimento do que é a cultura dela e usa isso de forma intencional, você percebe isso? Hoje em dia eu acho que é mais difícil menos, encontrar. Né? E as empresas grandes, assim, até mesmo porque, ontem, exemplo, eu tava num almoço com uma pessoa que é de um fundo de investimento, né, de um multifamily office, que ela fala que o ESG é uma coisa que é super cobrada mesmo das empresas, porque tá atrelado diretamente ao risco de imagem e, consequentemente, principalmente as empresas com capital aberto, o risco de imagem conta demais, enfim, bolso do investidor. Então, é uma preocupação muito grande. Então, sabe aquela coisa? O mercado avançou muitas vezes pelo amor, mas também pela dor, né? Então, enfim, pressão social, ali o LinkedIn, né? Tudo vindo. Então, hoje é mais difícil de encontrar. Mas as empresas maiores, geralmente a gente pega projetos que são mais pontuais, ou senão em alguma etapa. Por exemplo, vai a área de cultura do Itaú, tem 150 pessoas.
Você fala, não precisa de alguém para pegar ali de cabo a rabo. Então, assim, às vezes pegam um diagnóstico, né, que é realmente para ser uma pessoa de fora, ali, uma empresa de fora, para criar mesmo a legitimidade, né, daquele processo, que por mais que... Ou corrigir alguma coisa ali. Para trazer uma nova perspectiva, não para trazer essa confiança pro time, né, porque às vezes fala, tá bom, um time de cultura, mas ele conhece meu líder e tal, então não vou ser verdadeiro ali na parte dessa construção, eu vou escrever o que o meu líder ele quer escutar, né, ou senão seria muito bem visto ali pela organização. Então, empresas de grande porte, na parte de consultoria, geralmente a gente pega pedaços. E aí tem isso aqui, com o andar ali do mercado, às vezes um case que você pega, sai indicando o outro, né, e tal. Então, essa parte de consultoria, a gente foi se especializando cada vez mais em empresas, na verdade, em fase de fusão. Né? Estamos fazendo um processo de fusão com outras empresas, então é uma unificação cultural. Que aí é super a gente tá vendo complexo. Direto, assim, clash de cultura ali, né? Não, super. Então, né, uns até porque tem grandes famosa, aí, né? Até porque tem a famosa frase lá que não existe fusão, né? Alguém comprou. A não ser que seja um 50-50 mesmo, porque geralmente você tem um e geralmente é essa cultura que vai sobressair a outra ali, né? Como é que trabalha isso, assim, né? Eu acho assim, tem de tudo, tá? Eu prefiro acreditar que a fusão de uma empresa é como se fosse um casamento, né? Em que, cara, ambas as partes, assim, primeiro, elas têm que estar com o coração aberto, né? Entender que não é mais só sobre o umbigo dela, né? E que vai precisar ceder, mas também vai precisar se posicionar. O que eu topo abrir mão, né? E o que eu realmente não abro mão, agora, que é super importante pro meu DNA. Foi discutido antes da fusão, inclusive, né? Só que o ideal é que sim, né? Só que muitas vezes é um pós ali que acontece. Só que tem jeito, né? De sentar, conversar, fazer diagnóstico, falar, olha, a sua forma de operar é esse, o seu estilo cultural é esse, do outro é esse, cara. Pode existir um conflito e tal. Então, assim, é muito autoconhecimento de ambas as partes para entenderem, né? Como elas vão operar juntos e o que elas precisam abrir mão, não. E delimitar muito bem, né? Isso. E documentar isso muito bem, sabe? Criar realmente ali um guia de cultura que seja um norteador de como nós vamos operar. Então, nem que seja assim, por um teste, porque o guia de cultura ele é sempre muito vivo, né? A cultura, ela mas ela também está muito de acordo com os desafios, estratégia, o time, momento, tudo. Então, assim, é um documento que norteia e as pessoas até vão ser avaliadas, né? Recompensadas em cima disso. E vai ser um critério de contratação, de demissão e tal. Então, assim, é um acordo, né? Que é criado. Então, é muito importante essa documentação, sabe? Essa formalização da cultura nesse momento. Porque qualquer coisa, cara, a gente discutiu... o lema que eu tenho na minha empresa, né? A gente discute muito na hora da criação de um contrato para não discutir no encerramento dele, entendeu? Tudo que é muito bem acordado, cara, não tem uma questão ali. Então, a gente foi focando bem nessa parte, né, de empresas em processo de fusão, né, nessa unificação cultural, e também na parte educacional, né, então tanto em design de times, treinamentos de liderança, muitas vezes mentorias mesmo, né, de áreas específicas, ou governança, ou um time ali de líderes, muito para garantir, né, que uma agenda estratégica, ela vai ser cumprida semanalmente ou quinzenalmente, então, como se fosse um conselho, assim, sabe, enfim, uma reunião para falar de questões estratégicas, que no dia a dia tá todo mundo apagando incêndio ali. E também ali, a gente foi focando até pelo dinamismo, né, no mercado. A gente foi investindo muito nessa frente de lifelong learning, mas do presencial, de criar mini eventos, né, muitas vezes painéis, assim, sobre temas específicos, que sejam dores, ou senão para onde a empresa ela quer ir. A gente vai mapeia ali primeiro, né, quais são essas dores, tal, o que tá pegando. A gente mapeia os profissionais que façam sentido, até mesmo as organizações, que às vezes já tem um case nisso, ou senão às vezes não tem, nossa, que não tem nada a ver com o mercado, mas vai abrir uma perspectiva diferente. A gente brifa, né, cria esse painel e faz um mini evento para ter essa discussão e conseguir ampliar aí as perspectivas e caminhos, assim. Então, esse lifelong learning tem sido algo muito, muito potente mesmo, e uma super oportunidade de troca, né, e abrir canal também, trocar cartões, poxa, então eu posso te acionar se eu tiver essa dúvida ou não, até mesmo, às vezes, para dar uma continuidade, então é bem interessante. Realmente o business está indo nas pessoas, né? Você comentou do empresário que ele vai até um momento olhando ali, depois se ele não olhar para as pessoas, para o time, ele não vai para a próxima etapa. Ali, né? Não vai. E ali onde muito empresário para. Exato. Assim, não vai, assim, é bem desafiador, assim, e a questão
de novo, assim, atrelando a um relacionamento como outro qualquer, né? Eu falo assim, casamento não é ninguém salva casamento com uma viagem pra Paris, né? Por ano. Cara, é o bom dia, é o dia a dia, pequeno, né? é o dia a dia, entendeu? Então, e a cultura tá ali no dia a dia, né? Cultura é isso, assim, sabe? É o dia a dia. Então, em que você precisa parar, organizar, remodelar, entender o que é importante, o que tá te ferindo, o que tá, sabe, assim, perdido ali no dia a dia. Para todo mundo viver em harmonia, né? Para todas as partes elas serem ouvidas, mas entendendo assim, o coletivo, ele vem acima de todos, né? Então, poxa, vamos reorganizar isso dia a dia para ter uma questão fluida ali. Então, porque é no detalhe, cara, é no corredor, o que ninguém vê, às vezes, é o que mais pega e prejudica ali os resultados da empresa. E você vê, o teu trabalho é muito focado ali na liderança, né? Porque também a cultura, ela tem que ser top-down ali, né? Inclusive até sócios, né? Pra baixo ali, né? Assim, o que a gente vê? Muitas vezes é um focado ali na liderança, né? Uma mudança ali de modelo mental. Mas também vem uma base que muitas vezes precisa de uma atenção maior, né? Ali de conflitos de geração, né? Hoje, como a liderança, ela apanhou muito nos últimos anos. Eu até falo brincando assim, cara, se as nossas lideranças do sistema público sofressem tanta pressão para resultado que nem a do privado ela sofre, estaria bem melhor. Então, assim, as lideranças assim, super expostas, com uma pressão social muito grande, com exposição mesmo de casos. Então, ela recebeu bastante investimento em treinamento e desenvolvimento, assim, e elas reconheceram que, poxa, tem como eu ser melhor, assim, porque era tudo errado é liderança, sabe? E a base foi pouco cobrada, né, sobre as questões. Às vezes, um apontar, falar, e tal, mas de uma forma assim, sabe, meio mais geral passiva, e tal, ali mais aguardando passiva. vir da liderança. Ali. E assim, não é uma regra, né, tem empresas que, pô, não, é super invertido. Então, a gente vê cada vez mais as empresas trazendo o time como um todo, para todo mundo estar alinhado, assim. E às vezes, quando é só a liderança trabalhada, não algo construído apenas com a liderança e as coisas elas são cascateadas, né, muito top-down, a base não sente que construiu junto e automaticamente não sente também responsável por aquelas decisões que foram tomadas. E se a coisa é construída, né, com mais pessoas colocaram o dedo, acordaram, opinaram, então elas são responsáveis também, né, por aquilo que foi construído. Elas estavam lá. Tá então, todo mundo junto ali, né, então acaba também assim, além de ser uma coisa super positiva, né, que inclui todo mundo, né, dá voz para todo mundo, é uma decisão estratégica também, né, de envolver e trazer responsabilidade ali para todos. Como é que foi lidar em ambientes de liderança, você, mulher, em ambientes acho que muito masculinos até, tratando inovação, tratando liderança dentro dessas organizações que você passou por organizações mais tradicionais e tal, como que foi esse desafio? Assim, eu acho que tem uma questão até que muito envolve... Nossa, criação, sabe, assim, tipo, de casa, assim. Que tem, e tudo tem um lado positivo e negativo, né? Eu vim de uma família com mulheres muito líderes, sabe, assim, muito, muito à frente, assim. Eu sempre dou o exemplo, das minhas duas avós. A minha avó, por parte de mãe, ela, quando minha mãe fez 18 anos, né, que foi pra faculdade, ela colocou o caderno embaixo do braço e falou, eu quero fazer faculdade também. Aí meu avô, pra quê? Não sei o quê. Não, também quero. Quero fazer faculdade de Direito. Aí, só sei que ela se aposentou como procuradora do Estado, ganhando mais que meu avô. Então, assim, deitando ali todo mundo, assim. Eu sei que ganhar mais que meu avô é irrelevante, mas a gente não perde a oportunidade, né, desse momento girl power. E a minha avó paterna foi Miss. Então, assim, pra aquele tempo, sabe, assim, cara, já tem exemplos forte, ali de mulheres assim, fortes. Em que, que legal, olha só, que bonito, cara, eu quero ser, de alguma forma. Bons exemplos. Com certeza ali, não sei, eu posso... o pai dela, especificamente, não deve ter sido o maior apoiador, né, disso. Mas e mesmo assim, momento lá tempo, era diferente, sabe, assim, inventaram. Então, é uma realidade, assim, que já vem ali dentro de casa, né, de que você pode ser quem você quiser. Se você quiser ser procuradora do Estado, se você quiser ser Miss, sabe, tá tudo bem. E não existe muito essa diferença, assim. Então esse foi um ponto, tanto que eu tive algumas surpresas ao longo, eu descobri que machismo muitas vezes existia, nem né, todo mundo pensava assim como o teu núcleo familiar. Mas foi muito bom também, por outro lado, que eu não cresci com uma crença limitante, né, que muitas vezes é limitante, né, muitas vezes é real e muitas vezes é limitante, em que eu atrelo tudo diretamente ao machismo, né, olha lá, respirou, olha o jeito que eu machista, tá, sabe assim? Então, e consegui ali separar as coisas, só que o que eu entendi?
E muitas vezes era realmente, né, era meio solitário, eu escolhi, né, lidar com inovação, lidar com estratégia da empresa e tal, e a realidade, né, do Brasil, a alta liderança é composta, né, por homens e tal, A sua maioria é, né? Em sua grande maioria. E que muitas vezes, sim, não fui ouvida, muitas vezes, sabe? Só que aí o que eu percebi, assim, eu tinha 3 caminhos, né? 1, chorar, né? 2, desistir, ou 3, ser melhor que eles. Porque ser igual, né, igualar ali nível intelectual e argumento não era o suficiente, né? Então, eu optei por esse caminho, assim, sabe? Boa. E de buscar repertório, de buscar fundamento e tal, porque é uma coisa, assim, que eu tento levar pro time, que muitas vezes não é uma questão de gênero, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, eu não sou ouvida, e não é porque são mulheres e tal. Eu falo assim, mais poxa, a olha... postura mesmo, né? Um monte de coisa, né? Se a gente for brigar por opinião, simplesmente por voz, a sua opinião é a minha opinião. Mas aí, se eu tiver a minha opinião, se eu tiver o histórico dos clientes aqui da empresa, se eu tiver uma análise de tendências do futuro, se eu tiver 3 cases pra gente se inspirar. Tem um fundamento, na minha opinião. E se eu tiver uma postura, você vai ter só a sua opinião. Então, quanto mais respaldado, assim, de mais coisas... mais voz você vai ter, porque o outro lado fala assim, tá, a sua opinião só você acha. Então, tá bom. Eu tô trazendo isso aqui. Tô fundamentando, né? Muito mais fundamentada que você. Então, na dúvida, a maior ferramenta, a maior armadura mesmo que você tem pra brigar. Muito bom. Brigar, entre aspas, sendo que não é um brigar, pra se né? posicionar, né? Pra se colocar, né? E também de uma forma muito... que eu falo assim, brigar entre aspas mesmo, porque realmente, sabe, não é uma briga, uma discussão, não é nós contra eles, não é nada disso, né? E também é necessário ali uma postura e uma dedicação, assim, e você tá afim de você adaptar o discurso ao ouvinte, né? Você não querer impor coisas e sim, cara, entender, sabe? Assim, uma leitura de cenário para você entender como que você consegue fazer com que os seus ideais, a pessoa ela consiga entender dentro da perspectiva dela, dentro da realidade dela, né? E não impor, constranger. Essa é uma tática, mas eu realmente não curto muito, assim, sabe? Eu curto mais tamo junto do que, você não vai fazer, então, sabe? Eu prefiro o nós, o coletivo, o agregador, ali, né? Vamos lá, entendeu? Então, essa adaptação do discurso ao ouvinte, ela é fundamental, mas você tem que estar afim, né? Você tem que estar afim e você tem que desenvolver. Querer, né? Abrir Querer, porque muitas vezes você vai divergir e faz parte do processo. Tá tudo bem. Mas então, tem que querer comprar a briga também, né? Exato. Senão também você não vai brigar. Aí é a opção lá de sair chorando, né? Exato. Você já teve algum momento que você teve que abrir mão de alguma coisa que você gostava muito pra carreira? Hoje. Diariamente. Não, mas como assim? Como assim? O que marcou forte na tua vida, assim, da carreira, que você teve que abrir mão de alguma coisa pra tua profissão, pra tua carreira? Calma, abrir mão da minha vida, alguma coisa da minha vida pessoal? De alguma coisa que você gostava, pode ser tanto profissional como pessoal. Ai, putz, nossa, encontro de amigas. Vida social. Aniversários, tá por dentro, nossa, assim, tá por dentro do, realmente, sabe, assim, do fazer parte e viver... compartilhar a vida, né, em diversos momentos, assim, sabe, com pessoas que eu amo, que eu faço questão, sabe, assim, de estar perto. Eu falo que é muito mais legal você ser um seguidor de um empresário, enfim, de um influencer, do que você ser amigo. Ser amigo é muito difícil, né, porque às vezes ele tá num hiperfoco ali gigantesco. E eu acho que um dos momentos mais difíceis, assim, pra mim, na verdade, foi quando eu perdi um amigo, né, que falou, eu acho que nossa amizade acabou, assim, e aí todo mundo falou, mas se fosse seu amigo de verdade, né, não teria acabado a amizade e tal. E eu falei, cara, todo mundo tá aí pra viver os seus sonhos, todo mundo tem suas necessidades, sabe, suas vontades, suas necessidades, como pessoa e como amigo, assim, e tá no direito dele. E às vezes ao longo da vida, as pessoas vão divergindo mesmo, é natural, né? Pode acontecer, né? E vai... na verdade, é até mais raro que você acompanhe por muito tempo uma pessoa e continue pro resto da tua vida. Sinal que vocês estão os dois indo pra um caminho de evolução parecidos, né? Que ainda tem uma sintonia. Mas pode ser que não, eu respeito a decisão, sabe? Eu tentei lutar pra que não fosse assim, porque era um amigo muito especial assim mesmo. Mas de novo, assim, eu respeito, mas eu não aceito. Porque o que eu falo, assim, cara, ficou, porque, sabe, ao longo da vida a gente tem que se despedir de uma forma, poxa, às vezes muito bruta, sabe, de tanta gente que a gente ama, porque simplesmente, sei lá,
acontecer algo muito grave. Cara, a pessoa morreu. A gente é obrigado a se despedir. E aqui a gente tá decidindo se despedir. Então, isso é uma pessoa que a gente ama que tá em vida. É um luto, diferente. cara. É um luto diferente, um luto escolhido, assim. Então, não sei. Mas eu respeito. Eu dou espaço, mas... Enfim. Mas eu acho que na vida, na medida que você tá evoluindo, e você, obviamente, já tá nesse caminho, você vai se transformando. Você vai mudando. Sim. E isso também vai fazendo com que você se aproxime de outras pessoas e vai acabar deixando outras também, né? Sim. Faz parte, né, da vida, né? E te traz um aprendizado, né? Que, assim, te reforça que não é tudo no seu tempo. As pessoas, elas não precisam entender. Elas não são obrigadas a nada. Então, assim, é um sinal de alerta também para você cuidar melhor das suas relações, né? Porque não é... Tem uma parcela gigantesca, se não quase 100% dessa situação. Então, é trazer essa responsabilidade. Assim, eu vi um podcast do Terry, do Terry, sabe? O Terry Crews, acho que é, né? Que ele falava assim, muitas vezes você não tem culpa, mas você é responsável. Então, você trazer essa responsabilidade ali pro... Porque também se só jogar também fica fácil. Né? Fica muito Até fácil. onde tinha a tua participação naquilo. É, você é responsável por tudo que acontece com você. Não necessariamente você tem culpa, mas você tem a sua responsabilidade. Então, é refletir o que você faz com aquilo, sabe? Então... Cara, então vamos olhar com mais carinho para as relações, vamos realmente, sabe, separar ali um espaço, porque a vida ela vai passando e que as pessoas, elas, cada uma tem a sua vida, entendeu? E, tá bom que você tá empreendendo, tá muito corrido, tá bom, eu tô fazendo um monte de coisa também. Então e aí, sabe, a gente vai se encontrar, a gente sabe o quanto que... Então é de se refletir e de querer aprender e evoluir aí. Mas eu não aceito, não aceito. A pessoa, você sabe quem é. Você sabe quem você é. A vida do empreendedor ela é um pouco mais isolada também, acaba acontecendo um pouco disso. Mas acho que a busca é nessa reconexão, se conectar. Agora há pouco a gente estava gravando com 2 empresários que trabalham e têm no business deles comunidades de empresários e tal, para buscar essas conexões. Porque no final a gente está falando de pessoas, tá falando de relações humanas, que é sobre liderança, que é sobre trabalho, sobre organizações, né? No final é ser humano, né? Cara, total, assim, e uma dica que eu dou, assim, que tanto para empreendedor, executivo, qualquer pessoa, assim, sabe, no mercado, que às vezes a gente fica muito pensando, tá bom, mas o que eu quero, o que eu quero? É muito importante você entender o que você não abre mão, o que realmente é muito importante para você, sabe? Porque o tempo, ele passa. Seus avós, eles envelhecem, já eles não vão estar aqui. Sua família, um monte de coisa acontece. Seus sobrinhos, cara, já estão tudo barbudo, assim, sabe? Filhos, a vida, tudo, assim. Seus amigos e você não curtiu várias fases ali da vida. Então, muitas vezes, os nãos que você dá ali pra um grupo... Eu ia em muito rolê que não tinha nada a ver. Eu nem gostava daquelas pessoas. Mas eu tava ali porque é chato. Eu falo, não. Sabe, é chato, não, deixa eu ir. E aí, gastando uma energia, assim, sabe? Com algo que realmente não me agregava. Enfim, eu sempre falo assim, cara, lista o que realmente é importante pra você e pra você conseguir blindar aquilo, sabe? Quem são aquelas pessoas? Porque às vezes você fala, nossa, não, tem um monte de amigos. Tudo bem, mas todos aqueles você topa... Cara, abrir mão ali, sabe, de tudo pra se dedicar, ou tem alguns que realmente você chega lá na frente e vai te doer de você não ter participado, assim. Então é muito importante você construir esses inegociáveis, sabe, assim, pra você, que muitas pessoas, poxa, é família, muitas pessoas, alguns amigos, né, cada não tem uma realidade, muitas pessoas os dois, mas são algumas coisas, assim. É muito importante ter essa reflexão, porque o tempo ele passa. Ele passa mesmo. Ele voa, né? Ele voa, assim. E a gente vai amadurecendo também, né? Isso que você falou de participar de tudo e tal. Tem uma fase da vida que tem isso, depois você vai começando a ficar seleto. Eu já tô numa fase que, assim, é cada vez mais não mesmo e bem pontual o que eu quero, com quem que eu quero estar. A gente vai ficando mais seleto, né? Total. Valorizando o que realmente importa, quem realmente importa, o seu tempo, né? Que é o único ativo que a gente tem, né? Então, usar isso e ter clareza. Gastar o skincare com gente à toa não dá, né? Não dá. Não, mas e uma outra coisa, assim, sabe? Que eu olho pra trás, acho que a gente não pode se arrepender de nada na vida. Mas eu acho que um dos grandes arrependimentos, assim, que eu tenho é de gastar tempo, dinheiro ali, sabe? Às vezes com terapia, com, cara, sono, com pessoas que realmente eu não admiro e que eu não gostaria de não são espelho, não vão me agregar, assim. Então Mas você percebe você perdendo tempo ainda com isso? Não, mas tipo, sabe, quando eu olho pra trás, a Ju, sabe, assim, lá atrás, sabe quando você olha, você fala... Deu um valor e uma importância pra algo que não precisava. Muito grande, versus o valor, a importância e o tempo ali dedicado com pessoas que me faziam muito bem. Geralmente a gente pega
pessoas, o poder ali de quem te machuca não é igual ao quem te proporciona. Engrandece. Nossa, engrandece, traz amor e tal. Então, assim, olho pra trás e eu falo, gente, então eu sempre tento trazer, assim, essa dica que eu sei que o nosso inconsciente ali primitivo, né, em que busca sobrevivência o tempo inteiro, a gente tem um viés negativo muito maior. Mas se puder ter essa autoconsciência, né, pra se dedicar muito mais o seu tempo com quem te engrandece do que quem te enfraquece, muito melhor. Muito bom, hein? Profundo, e é isso mesmo. Então, a filosofia vai longe aqui, porque... Vai. E no final, como é que você traz tudo isso para um ambiente organizacional, no teu trabalho, nessas abordagens? Porque eu sei que você trabalha muito a questão da consciência das pessoas, né? A gente até estava comentando de eventos nas empresas que são coisas infantis, que rolam na dinâmica do ser humano. Nas relações humanas, tudo é capaz de acontecer, né? Nada... Perfeito. Tem o Jung que fala, né? Quem conheceu o ser humano e se surpreendeu é porque ainda não entendeu nada. Porque nós somos capazes de absolutamente tudo, né? E no ambiente corporativo, a gente se depara com relações, assim, muitas vezes nesse sentido também, né? Esse diagnóstico e como trabalhar isso, como é que vocês atuam e como é que é o olhar de vocês para isso? Então, vai depender de bastante, assim, cada caso, né? E também o nível ali de autoconhecimento, de autopercepção, do quanto essas conversas são vivas, sabe, assim, no dia a dia, o quanto que cada um tem uma autoconsciência de saber como reage, os conflitos, sabe, de onde eles vêm, qual que é a participação individual ali do caos, né, que as pessoas tanto criticam, então, assim, qual que é o meu papel, mas muitas vezes, se há, né, e também o objetivo ali daquele encontro, né, o porquê que a gente foi chamado, porque às vezes tem um monte de coisa que existe na organização, mas a gente foi acionado por um outro motivo. Então, mas a gente sempre tenta mesclar, sabe? A questão individual ali com a questão organizacional, ou se não, sabe, assim, do time, do senso coletivo. Então, sempre tem exercícios, né? Pensando num nível individual ali, uma autorreflexão, sabe? Como eu me comporto nessa situação antes da gente abrir para um âmbito organizacional ou do coletivo, que as pessoas elas já chegam com muito menos vieses, né? Muitas vezes com a ferramenta, a armadura ali, né? Muito mais, a guarda muito mais baixa, e também muito mais empáticas, né? Porque elas acabam se lembrando das suas próprias fraquezas e fortalezas, né? E quanto que isso contribui ou muitas vezes no coletivo pode ser prejudicial. E lembrar que essa força do coletivo, né, o que um complementa o outro é o que impulsiona. Então, sempre tentar trazer exercícios, provocações para refletir, né, de uma forma individual e depois trazer ali pro coletivo, pro jogo. Ali, né? Porque se fala só no âmbito da estratégia, a empresa de uma forma já direta, às vezes... Você não chega na unidade, né, primeiro, né? Então, a partir da unidade, né? E a gente lida muito também com cara adulto, né, andragogia. Então, diferente da pedagogia, que a criança ela já parte do princípio em que você sabe muito mais que ela tá sempre com o coração muito aberto, né, e louca ali pra aprender. Depende, né, da idade, né, da adolescência, ele vai achar que sabe mais que a gente. Adolescente, esquece, eu sou cafona pra todos meus sobrinhos. Tem um amigo meu que fala assim, eu tô com uma filha de 7 anos que ela acha que já sabe mais que eu, assim, com 7 anos. Eu falei, então espere a adolescência chegar. Só esperar. Mas e do adulto ali da andragogia é muito, me prova, porque eu preciso aprender isso e depois eu te falo se eu quero aprender. Sim. Então... A argumentação aos fatos, né? E também muito orientado ali à tarefa, muito orientada a resultado, né? Então, se ele não encontrar valor naquilo, né, que ele tá ouvindo, ele não vai absorver, ele não vai... enfim, tá aberto realmente ali a aprender. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse trabalho antes, sabe? De um quebra-gelo, de conseguir, enfim, de alguma forma, causar uma sensibilização para que o conteúdo, ele seja bem aproveitado. Ou o projeto, ele flua muito melhor. Então, existe uma barreira sempre inicial ali dos adultos, da andragogia. Então... E é nível de consciência mesmo, né? Um trabalho de nível de consciência mesmo. Eu lembrei, é o Spiral Dynamic. Spiral Dynamic, É em cima disso que ele faz um trabalho muito forte, que é de começar a atravessar os níveis de consciência, né? E é incrível, a Spiral Dynamic, anota aí já, que eu fiquei no off, né, de falar isso. Esse meu sócio, ele faz um trabalho em cima de níveis de consciência e ele fala, qualquer trabalho que você for começar, parte disso.
Porque vem da parte de nível de consciência do indivíduo para depois expandir. É o que você falou, não adianta a gente chegar a falar de tática, de tudo, sobre, peraí, tem um trabalho aqui ainda individual para ser feito ali, levar o nível de consciência para poder chegar num nível de execução estratégica, né? Alguma coisa assim, né? E que são várias técnicas, né? Que muitas vezes é pensando nisso, assim, fala, como que eu posso romper essa barreira? Às vezes é trazendo uma novidade, sabe? É trazendo uma tendência, algo novo, um momento uau ali, sabe? Pode falar sobre inovação, trazer um case, olhar para trás mesmo, sabe? Falar, poxa, o quanto que isso é novo, não é? Trazer um safe place que, pô, a gente tá fazendo a mesma coisa que, na verdade, já acontece desde os anos 60. Depende muito ali, sabe? Da estratégia que ela é utilizada. Mas você comentou de uma empresa que você trabalhou que trazia líderes e estímulos completamente diferentes, diversos, fora da caixa, até para gerar isso, né? Exatamente, assim, porque como a gente era uma área de inovação, né, ali na Amil, eu sou muito grata mesmo ao Rodrigo. Nós precisamos, eu levei ele lá na Link para dar uma palestra ali para os alunos, assim, todo mundo amou. E ele é um super cara para você trazer, para falar sobre alta performance. Nossa, não, ele é muito fera. E ele trazia ali, cara, por se tornar, né, inovação, para criar essa elasticidade mesmo mental, né, de pensar em diversas perspectivas e não só dentro do universo que a gente conhece, ser muito mais inclusivo, né, porque não é porque você é diverso que é inclusivo, né. Ele trazia especialista do Google, era design thinking, mais a Monja Cohen, aí trazia, sabe, eram pessoas completamente diferentes, com perspectivas completamente diferentes, fazia clube do livro ali, sabe, com o time, e títulos aleatórios, né, que tu não precisava ler e debater sobre aquilo, exatamente para reforçar e ser muito intencional ali, nessa abertura de possibilidades, né, de estar aberto ao novo. Então isso é muito fundamental, porque hoje, a gente estava comentando, né, antes do programa, eu acho que a informação ela nunca foi tão abundante, mas nunca foi tão perigoso da gente emburrecer como ser humano, né, de viver dentro da nossa bolha, nessa polarização, nesse viés de confirmação. Então, é muito importante você ser intencional nessa questão da curiosidade, assim. E esse ponto, até eu estava num evento, né, a semana passada, e discutindo sobre várias, assim, tinha um grupo ali de pessoas, e que a gente curtiu o evento juntos, mas encontrando pessoas novas ali, né? E aí alguém, não sei o que, chegou, uma discussão de economia, depois não sei o que, depois chegou uma pessoa de moda e tal, falando que o rapaz ali que tava, ele é do agronegócio, né? Aí ele falou, nossa, Ju, mas, cara, como que você consegue discutir com uma galera de tudo quanto é jeito, assim, tudo quanto é bolha. Eu falei, cara, porque assim, eu realmente tenho curiosidade de, sabe, mas conectar, assim, conhecer as pessoas. Mas também de uma forma intencional, a mercados que às vezes são completamente aleatórios, assim, outro dia eu fiquei 1h30 conversando com um amigo meu que trabalha numa empresa que importa jato. E aí eu descobri ali, cara, quantos jatos são importados no Brasil e como que funciona a burocracia e como que... Só que assim, eu não vou fazer nada com essa informação, só que eu falei, olha que curioso. Mas talvez faça, né? Talvez tenha um input ali que você vai para uma outra reunião e às vezes você até traz a alusão àquela ideia, ou às vezes você nem percebeu, mas surgiu uma ideia por causa desse estímulo. Mas atrelou, a abertura a coisas novas, né? Eu adoro também conhecer. Aí você fala, nossa, olha esse mundo que eu nunca ia conhecer de jato e que tem todo um universo aqui, né? Que pode me trazer alguns insights, assim. Cara, completamente, assim. E eu acho que você acaba... né, se abrindo mais, cara, né? se abrindo mais e tal. Então, eu falei pra ele, poxa, eu adoro, estudar sobre economia, sobre política, sobre inovação, da forma mais básica ou clichê possível, sabe? Assim, os papas do Vale do Silício ali, que todo mundo já conhece ali o repertório. Só que eu adoro assistir Sex and the City, Keeping Up with the Kardashians ali. E aí você fala, tá, mas, cara, o que isso leva, né, pra tua vida? O que isso? Nossa, mas assunto tão assim. Cara, se você investe em grandes grupos, né, se o fundo ali que você tem uma participação, investe exemplo na LVMH. Talvez você não saiba, mas o dia que a Kim Kardashian faz um tutorial de maquiagem com contorno, afeta total, assim, recorde de vendas de contorno no mercado, que provavelmente as suas ações vão ser impactadas por um vídeo que ela vai publicar. E a Skims, que é uma das marcas dela ali, né, da VC que ela tem, do fundo que ela tem,
vai para IPO já. E como que funciona esse comportamento, né? Como que ela foi pensando ali na estratégia da marca, ou até mesmo como que ela conversa sobre como que a audiência dela tá impactando um hater, como que eles estão lidando, o porquê, qual que é a dor, qual que é a angústia, é uma super oportunidade. O mercado é esse, né? Você perfeito. E o exemplo do Sex and the City, né? Que eles criaram a série, o Just Like That. Que o primeiro episódio da série, o Mr. Big, que é o namorado ali da Carrie, ele falece, que ele tava fazendo um exercício numa bicicleta ergométrica da Peloton. E ele vai e infarta. Só que ele infartou e faleceu. As ações da Peloton despencaram. Então, assim, o quanto que essas séries, né, a cultura impacta diretamente ali outros mercados que às vezes a gente não faz ideia. É absurdo, né? É hoje, absurdo. Né? Só que assim, e você só vai conseguir correlacionar se você topar, assistir e realmente... Ter esse olhar. Ter esse olhar. Só que eu acho que um dos maiores desafios, assim, sabe, da atualidade é você conseguir ter o olhar do explorador. Do explorador é quando você vai num museu, exemplo, está vendo um monte de quadro e você consegue ter a capacidade de olhar o quadro e não julgar. Você praticar o não julgamento. Porque vai no museu qualquer dia, vai lá, no MASP. Escuta as conversas. Nossa, quadro é feio. Gente, como alguém compra isso? Alguém paga esse valor nisso? E que não sei o que. Nossa, olha essa cor, olha isso, olha aquilo. E simplesmente olhar e falar assim, cara, ele criou o que estava por trás daquilo. Nem olhou o quadro. É como um experimento. É como se você olhasse assim um aquário, os peixes, e não julgasse. E falar, olha só como esse peixe dessa raça ela se comporta e tal. E não achar se é certo, errado, é imoral, é não. É realmente ter um olhar de explorador e de curioso sobre a perspectiva ali, seja do outro, do ambiente, do animal e tal. É uma dificuldade gigantesca, então... O ser humano tá a todo momento julgando e criando, né? Mas se você não limpar isso, você nunca vai ter a essência do negócio. Chegando na questão platônica, inclusive, né? Exato. Da essência das coisas, né? É você olhar como cara, nunca o protagonista, né? Que a gente olha e fala, mas você acha que eu compraria? Cara, não é sobre você. Olha o que o artista tinha por trás daquilo. O que ele tava pensando, qual era o sentimento. Às vezes ele tava defendendo alguma causa que você não faz ideia e às vezes é de um tempo de 1910 que você não sabia como que tava. Você deixou de aprender. Você perdeu um monte de conteúdo ali, de informação, né? Uma riqueza, assim, sabe? De coisas e é literalmente, sabe? Dar um passo pra trás e olhar como se você não estivesse dentro daquela cena. E só observar. E aprender, sabe? E ter essa curiosidade, assim. Muito bom. Você falou dessa questão das Kardashians, né? Como a cultura afeta hoje o consumo, é absurdo, né? Eu tava, questão de um mês atrás, com um grupo de empresários dentro da Netflix. E aí eu fiquei, assim, pasmo. Fazendo o que lá? Uma imersão com os empresários. Tem um grupo de empresários que eu faço parte e eles fazem, às vezes, um in-company dentro de algumas empresas. E lá a gente foi conhecer o pessoal que estava trabalhando a parte de advertisements dentro da Netflix. E eles estavam mostrando os dados, assim, é absurdo, desse nível de influência de colocar um produto ali, o quanto hoje impacta. Sempre teve no cinema, né? Só que agora com os streamings isso intensificou de uma forma absurda, assim, né? E falando exatamente disso, de colocar um produto ou de gerar uma cultura nova, o impacto é absurdo, como nunca teve. Né? E eles estão olhando isso de forma muito intencional e com dados e chegando nas marcas e mostrando. Falou, o poder que a gente tem hoje é muito grande porque está acontecendo dessa forma aqui. E aí eles mostram os cases, que nem você comentou lá que o Mr. Bean lá morreu e... Mr. Big. Mr. Big. Você quer apanhar da audiência do Sex and the City? Mr. Big, é icônico. Desculpa, você viu que eu não sou a audiência do Sex and the City. Minha esposa gosta. Mas essa questão, assim, do streaming, como os universos, eles se cruzam. Você viu o case da Reese Witherspoon? Sabe, qual? Legalmente Loira? Sim. Lembra dela? Qual case que ela pega os livros lá e vira filme? Do grupo, fantástico. Do Clube do Livro, né? Fantástico. E que a partir disso é criado ali né? E todos os livros ali com uma pegada do empoderamento feminino. Então, sempre, né? A protagonista é uma mulher. Ela faz, né? Alguns filmes, inclusive. Baseado nos livros que tiveram maior engajamento. Com isso é criada as séries, né? The Morning Show, Big Little Liars e tal. E ela divulga dentro dessa base, né? Do Clube do Livro. Olha, lançou. Então, assim, sempre estão em primeiro lugar. Tanto porque, né, tem atores, né, atrizes também muito, muito fortes, né, a Jennifer Aniston, né, ela mesmo, enfim, a Nicole Kidman, mas muito porque ela tem uma base do Clube do Livro de milhões de pessoas que já vem dali, já estão loucas pra ver, elas discutiram sobre isso, elas ajudaram a construir essa série, e com isso ela vendeu a Hello Sunshine por quase $1 bilhão. Não, foi mais, não foi?
Não sei Eu acho o que foi valor. quase $1 bilhão. Então, e a mesma coisa, Rodrigo Faro, né, com o Cazé. O Cazé fazendo react sobre várias situações. Rodrigo Faro foi chamado lá pra fazer se eu não me engano, vai dar namoro, alguma coisa, ou algum outro programa. Ele falou, pô, mas né, a gente tem um pedaço da audiência e tal. Ele falou, como que faz pra gente? Porque falaram, e se você fosse pro digital também e tal? Ele falou, cara, não, meu negócio é TV. Aí fala, puta, sabe quando eu me sinto à vontade na TV, mas quem faz bem isso no digital? Pô, o Cazé. E se a gente convidar o Cazé pra fazer os reacts do meu programa? Será que a gente consegue, né, aproveitar essa audiência? E o programa dele teve um super pico, e até ele falava que as filhas dele... Ele estourou uma bolha e atingiu estourou uma bolha que assim, as filhas dele falavam, pai, ninguém te assiste, tipo, na TV, ninguém da minha geração assiste o seu programa. E aí, tipo, as amigas das filhas, tipo, falando as frasezinhas dele, porque viam no Cazé. Então, ali no YouTube. Então, hoje tá muito segmentado, né, o mundo, né? Tem muito nicho e se você não conseguir fazer se furar de bolha e provocar, você pode perdendo oportunidades. Eu acho talvez essa correlação de universos, mercados assíncronos, sabe? Que muitas vezes são assíncronos, né? Mas como que eu consigo, muitas vezes, utilizar as ferramentas que você já tem, né? Então, às vezes a gente quer reinventar a roda, criar um negócio completamente novo e fala... Dentro das ferramentas que eu já tenho, que eu sou muito bom, o que eu consigo extrair mais disso, né? Então Keep simple, né? Fazer a coisa ali, o básico ali. Da forma mais simples, assim, cara, possível. E desculpa estender, mas tem um outro case aqui recentemente, né? Eles até me convidaram para conhecer mais sobre. Mas o Grupo Carrefour, né? Eles têm um braço de real estate, chama Carrefour Property. Já vou falar? Não, são os terrenos são deles. Exato. Que basicamente eles já tinham ali os supermercados e falaram, poxa, será que a gente precisa disso tudo, supermercado? Será que não dá para cortar ali uns pedacinhos para outros empreendedores, outras empresas e tal, pra gente gerar um valor agregado, né, de experiência melhor pro nosso cliente? E eles se tornaram, assim, gigantescos. Eles compraram depois a rede Big, e hoje, assim, eles atendem, se não me engano, são mais de 4 mil empresas, 4 mil lojistas, sabe, assim, dentro das suas unidades, e um faturamento gigantesco, virou assim. uma outra operação gigante ali dentro do grupo. Gigante, assim, e global, simplesmente porque eles já tinham muita noção, e hoje, quando a gente fala a nível Brasil, né, o risco de segurança e tal, você garante, tanto pro lojista, né, quanto pro cliente ali, ele já tá ali, né, e pra ele, poxa, passar ali no supermercado e, eu consigo comer um negócio, não consigo ver alguma peça que eu já tinha, contando com uma segurança e uma infra, sabe, a barreira ali de fricção é muito baixa. Então, e de novo, dentro do reimaginar o teu business, né, tem muita oportunidade que às vezes você tá lá, não, sou supermercado, ponto, acabou, não, peraí, e as congruências, o que a gente pode fazer aqui, acho que a inovação tá tá ali, né, é fruta ao latte ali, né? Na verdade, é o exercício de fazer esse exercício mental de criar, né, oportunidades, de inovação, né? Assim, né? Exato. Tem uma história que me marcou muito na faculdade já, um bom tempo atrás, que era disso de brainstorm, né? Que agora não se fala mais brainstorm, mas que na época era brainstorm. E eu lembro que era esse exercício de começar, vamos ressignificar um produto e tal. E aí teve um professor no Japão que fez esse exercício, um case lá que a gente estava avaliando, que era... Ela falou, vocês vão entender o que é ressignificar algo, criar um produto novo a partir de algo que já existe e tal, e fazer um brainstorm aqui. Aí começaram a fazer em cima, e falou, e aí o professor todo falou assim, nós vamos fazer em cima da privada. Quero que vocês olhem a privada e vamos fazer um brainstorm aqui, o que a gente podia fazer com a privada. Bom, a privada é a privada já há tantos anos, né, o que dá para melhorar. E aí começaram, se a gente fizesse aquilo, tal, não sei o quê. Uma hora um deles falou assim, se a privada ela fosse uma balança também, pesasse. Aí o professor falou assim, peraí, vamos pegar essa ideia. Aí todo mundo, como assim, né? Vai fazer pra quê, tal? Pra que vai servir isso, tal? Bom, enfim, foram desenvolvendo a ideia, instalaram em vários hospitais do Japão, porque quando você tem o paciente terminal, para pesar ele é muito difícil, você tem que pegar por alça, levantar, a pessoa não fica em pé mais na balança, só que ela vai ao toalete. E a hora que ela senta na privada, você já pesa o paciente. É uma baita de uma ideia, Genial. Tinha uma dor, mas foi disso, vamos pegar e vamos ressignificar a privada. Virou um baita de um produto e instalou em todos os hospitais do Japão, assim. Isso é um case, assim, de pegar uma coisa e transformar em algo que ninguém tá imaginando. Total. Né? E que atende uma dor gigantesca. Que era uma dor que ninguém sabia resolver. Putz, tem que pegar a pessoa que tá moribunda, tem que puxar. Tinha sempre uma grua para levar a pessoa, ela não fica em pé, tem que segurar como é que pesa a pessoa.
hora que ela senta na privada, você pesa. Então, acho que esse exercício marcou muito para mim esse exemplo, porque é isso, cara, você pode mudar até uma privada, né? Num exercício de ressignificar produto e entender demandas, né? E hoje em dia, então, tá mudando muito mais as coisas, né? Sim. Como que fica a inovação com essa inteligência artificial? Como que você tem visto isso? As empresas usando isso, sentindo oportunidades, ameaças? Como que você está olhando isso? Porque hoje a gente tem uma ferramenta para ajudar na nossa inovação de uma forma absurda, né? Sim. Eu acho assim, eu vejo que tem meio que de tudo, sabe? As empresas utilizando, elas super engajadas e tal, mas eu acho que tem muito espaço para uma pergunta que ela é muito simples. Por quê? Por que utilizar a inteligência artificial da forma que a gente está utilizando nesse momento, nesse setor, dessa forma, para isso? Então, eu acho assim, o conhecimento mesmo técnico da inteligência artificial, ok, ele já até bem avançado, assim, mas eu acho que tem muito espaço para nível estratégico, né, para realmente fundamentar muito bem a tese da AI dentro da empresa. E como sempre, assim, sabe, é o FOMO muito grande, né, o meu concorrente está fazendo, isso está fazendo, tá, então eu preciso fazer, né, enfim, e pouco fundamentado, assim, às vezes pode dar muito certo, né, às vezes não. Mas ela pode ser um belo aliado para a inovação. Pode, com certeza. Mas, de novo, né? Se a gente tiver ali o porquê muito bem estruturado por trás, né? E tiver muito alinhado também, né? A nossa estratégia, sabe? Porque às vezes coloca uma inteligência artificial que não vai resolver uma dor do cliente, só vai criar mais frustração, assim. Então, exemplo, o próprio chatbot, sabe? De, tá bom, vou conversar aqui pelo WhatsApp. Às vezes, é isso. Não é isso que eu quero falar. Não, mas só tem essas opções. Aí volta, sabe? É um chatbot completamente, realmente, que não foi ali, o prompt não foi treinado a ponto de realmente suprir uma dor. Suprir uma dor, você não sabe dar uma abertura ali maior, sabe? Pra conseguir compartilhar. E a experiência acaba sendo pior, sabe? Com aí uma vira situação, um problema, né? Vira um problema. A experiência, ela é muito ruim. Mas, cara, assim, eu acho que é uma grande tendência. E ao mesmo tempo, a gente vê assim, é uma movimentação mundial, né? O AI. E aí, ao mesmo tempo que é uma movimentação mundial, pensa que hoje todo mundo tem acesso à mesma base de dados, né? Então, quem aqui, você usa ChatGPT? Você usa ChatGPT? Você usa? Acho que Olha só, tá usando. todo mundo. 4 pessoas aqui. Os 3 assinam. Os 3 assinam, os 4 assinam, então, eu também. Então, pensa que antes, a base de dados de informação que você tinha era diferente da minha. Hoje, assim, a gente acessa a mesma base de dados, certo? Teoricamente. Então, qual que vai ser realmente o nosso maior diferencial? Onde vai estar a diversidade aí, né? Então, onde que vai estar o diferencial? Tá no aspecto humano, né? Tá no aspecto da sacada, você experimentar, você conseguir pensar de uma forma mais simples. Até aspectos relacionados à intuição, sabe? A sacada, a sagacidade, a olhar e encontrar oportunidade. Toda a minha história traz, né? Pra minha personalidade, pro meu olhar, pra minha vivência, isso é único, né? Perfeito, assim. Então, eu acho que essa sofisticação mesmo, assim, sabe? De você conseguir unir habilidades humanas, sabe? E desenvolver e se dedicar ali, tanto nessa evolução quanto a AI, é o caminho super promissor. Porque senão vai ter todo o mesmo acesso à base de dados, com a mesma resposta, fazendo a mesma coisa. Isso é uma preocupação mesmo, né? A gente talvez está indo para um caminho de padronização ali, de formas de pensar, de atuar, porque está vindo da mesma base ali, né? Assim, tem até o emburrecimento, né, do ser humano, porque está usando demais até, né, a inteligência. Que usa, né, muito para trazer respostas e não para te fazer, às vezes, muitas perguntas, né? Ou corrigir muitas coisas, né? Eu já vi esses estudos, assim. Mas eu acho que se você estiver atento nisso, assim, sabe? Só lembrar disso. Falar assim, olha, a resposta que eu tive aqui, provavelmente um monte de gente já teve. Mas o que eu posso ver, o que eu não tô vendo? Sabe? O que eu não tô vendo? Como se comporta? E ter esse contato humano, sabe? Às vezes é para a criação de um produto ali junto com o cliente. Vai ali, vai para campo. Ou senão vai estudar outros mercados, vai entender, falar com outras gerações, pessoas completamente aleatórias. Quais são os seus incentivos se acontecesse isso? O que você tá consumindo? O que não? O que você gosta? Que música você escuta? Por quê? Da onde surgiu esse insight? O que você consome? O que... Entendeu? E a partir daí você ir criando as suas teorias meio que offline mesmo, sabe? Muito com um aspecto humano, assim. E você criando as suas próprias teses, é único, assim. Né? Isso é muito único e que eu vejo, assim, que é um grande caráter competitivo, né? Um dos maiores caráter competitivos. E você acha que isso está em risco? Na medida que não tiver um uso consciente, assim, né, dessa inteligência artificial, talvez a gente corra um risco de
de ir para uma padronização, essa falta de personalidade? Eu acho que sim, e eu acho que a gente ainda não compreendeu, não entendeu assim, sabe, fundamentos de por que estamos aqui hoje e por que a inteligência artificial, ela tá impactando e, sabe, quando a gente olha no âmbito de tendências, quando a gente olha pelo âmbito de olhar para trás e entender a teoria da causalidade, assim, sabe, causa e consequência, né, nós somos resposta de um ciclo anterior. Vamos analisar esse ciclo anterior? Pra gente compreender e onde foi a nossa participação, o que aconteceu, quem foram as peças ali, foram os grandes influenciadores das tendências, né, que fazem com que nós estejamos aqui, né, da forma com que a gente está, e com isso a gente consegue compreender também qual que é a próxima onda em cima disso, né, e quando a gente para pensar assim, para analisar, alguns macro-influenciadores, né, a tecnologia é uma delas, né, a partir do momento que nasce ali, surge uma tecnologia, isso impacta a AI, impacta diretamente. Só que junto dela tem também pressões sociais, né, que muitas vezes o grupo mesmo, assim, sabe, debatendo sobre, exemplo, Black Lives Matter, Me Too, ou outras pressões sociais mesmo, sabe, que acontecem, que impulsionam e geram ali balançam ali um mercado para gerar uma resposta, né, e consequentemente ali uma tendência em cima disso. Outra coisa, as crises globais, né, que a gente pode englobar tanto pandemias como um todo, como outras crises, como guerras e por aí vai, isso são grandes influenciadores. Deixa eu ver, tecnologia... Economia, né? Quando a gente fala em recessão econômica, não recessão da forma literal, né? Quantos meses ali o PIB, enfim, mas quando a gente fala numa expansão, num crescimento ou uma crise. Isso impacta diretamente. Então, assim, e aí quando a gente olha, sabe, assim, as curvas e como as coisas elas vão se comportando, exemplo, na pandemia, a gente veio numa onda que... e aí só dando um passo atrás, tá? Que muitas vezes é a causa e consequência, né, das coisas, e muitas vezes existe uma ruptura sobre uma situação, né? Uma pandemia é uma ruptura, uma guerra, às vezes, sabe, inesperada, é uma ruptura, corrupção é uma ruptura, dependendo, né? Enfim, morte é uma ruptura, diversas coisas assim. É um game changer, então não necessariamente é uma causa e consequência, né? Mas quando a gente olha assim o aspecto da pandemia, a gente estava numa onda de criatividade, uma onda de expansão, uma onda muito focada no ser humano, saúde mental, tá todo mundo fragilizado, doença, morte, todo mundo em lockdown. Autocuidado, saúde mental, tudo junto, diversidade, letramento, e até mesmo assim as áreas de inovação, né, cada vez mais sendo ampliadas, né, para um nível de abertura à criatividade, era expansão, não era resultado, era o que mais a gente pode fazer, vamos pensar fora da caixa, não sei o que, Quer dizer, aquela reclusão trouxe um pensamento de expansão mesmo, né? Juntou, eu acho que a gente já vinha nesse movimento e a pandemia, eu acho que ela potencializou toda essa parte criativa e tal. E tanto quando a gente olha, assim, até o aspecto, a forma da gente se vestir, roupas mais fluidas, era uma coisa, sabe, até por conta do home office, quando a gente fala em caráter humano, são tecidos mais assim e tal, os escritórios com áreas de descompressão, uma coisa muito mais assim. Uma geração mais wellness agora, né? Exato, e quando você fala assim, tá, só que toda ação, ela gera uma reação, assim, geralmente a corda, ela estica e o universo, ele busca um equilíbrio. Ele regula ali, né? Aqui tá demais. Exatamente, ele regula. Então, assim, hoje, ainda por cima, assim, o surgimento, né, a potência ali da inteligência artificial e tal, e também nos últimos tempos. Aí, o que acontece? O da expansão veio pro resultado. A gente já pensou muito. Aí, agora, e antes também, a gente pensando em caráter econômico, até mundial e principalmente Brasil, né? O cenário, ele mudou. Então, junta, né? São vários macro-influenciadores de que a gente voltou pro formato mais presencial. O que era de criativa, agora as empresas começaram a pensar também em resultado, implementar, porque muitos concorrentes, eles já conseguiram avançar, então surgiu uma necessidade nossa, e junto com essa necessidade, o dinheiro tá mais curto, a Selic ali, né, o estouro, então o que antes eu tinha muitas vezes de um respiro, eu não tenho, então eu preciso potencializar os resultados, né? A gente vê ali a consequência, a recorde de pedidos de recuperação judicial, diversas questões ali nesse sentido, essa volta do presencial, então assim, tudo vai juntando para uma coisa mais orientada a resultados.
E até a forma, que eu falo da forma de vestir, que eu acho que fica muito claro, assim, sabe? Num aspecto. Que é uma expressão final ali, uma né? expressão final. Do mood ali, né? É, Total. com, assim, essa questão do vestimenta, sabe? O estilo mais minimalista, até mesmo roupas anti-gênero, assim, sabe? De cortes muito retos e tal. O uso de terno, de blazer, vai pra mulheres, alfaiataria, que é uma coisa de... Cara, não é pensar em expansão, é tipo cores neutras, sabe? É branco, preto, bege, cinza, cores muito assim. É muito orientada a resultado. Aí a corda vai esticando de novo. Só que se a gente não tiver simplesmente, às vezes, parar pra pensar, assim, sabe? Qual contexto a gente tá, e até mesmo em questões pressões sociais, né? Em muitas questões, a corda, ela foi esticada, sabe, assim, de verdade, ao ponto que de ruptura mesmo. Em diversos casos, ele falou assim, cara, não, mas calma, sabe, assim, muitas vezes, assim, não, gente, olha só. Esticou demais. Esticou demais, sabe, assim, tipo, senhor, o senhor tem a carteira de motorista? Falando, não, me identifico como um cachorro, sabe, tipo, muitas vezes esticou ali demais, para algumas visões, né. Então, pendular, né? O pendular. O ser humano, ele tá sempre ali, né? Nesse pêndulo, então, ele vai buscando ali o equilíbrio e muitas vezes, sabe? Vai trazendo... Que é isso, assim, é a busca do equilíbrio constante. Só que se a gente não tiver essa consciência... Por isso que eu sou muito fã também de olhar pra trás pra gente conseguir entender o futuro. Né? Porque a gente tá no meio de uma onda que é uma resposta à onda anterior. Que isso pode ser a consequência dela ou devido a uma grande ruptura. Ou tudo isso junto. Então, não é uma ciência exata ali do negócio, né? Mas a forma que a gente se comporta, se veste, o que a gente consome, a importância que a gente dá nas coisas e todas essas questões, elas são muito importantes, né? O tema de saúde mental já estava ali muito forte, só que a gente veio ali com um respaldo ali muito, muito grande. E um pós-pandemia que a gente ainda sofre, né? Essa parte ali, quando a gente fala em buscar resultado, alta performance, junta com o pós-pandemia, que ainda muita gente, sabe, assim, muito, muito machucado, você fala, caramba, então eu preciso performar muito, mas, cara, ainda nem consegui me recuperar ali do negócio. Junto com a questão ali da pressão social também, com a exposição, com risco de cancelamento, isso tudo abala muito a sociedade como um todo, no nível psicológico, assim, de medo, sabe? De ser cancelado, de alguma coisa acontecer comigo, isso não é acolhedor, não é gostoso, isso impacta a saúde mental. Mas é importante, claro, sim, a sim. sociedade e a empresa, ela conseguir enxergar isso para conseguir tomar suas decisões. Porque tudo isso está acontecendo, é um contexto que você precisa entender onde você está para se situar, né? Inclusive. Exato. E assim, o investimento que foi feito também, né, nisso, ele impacta muito. Então, quem está fazendo as coisas... A decisão ali de AI naquela área, naquela questão e tal, que o concorrente está fazendo, cara, tudo que o concorrente está fazendo foi investido ano passado, sabe? É um trabalho ali que, se está aparecendo agora, é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Né? Exato. Fala, né, uma das formas também de você descobrir o futuro é seguir o dinheiro, sabe? Para onde que foi o dinheiro daquele mercado? Nos últimos anos, né? Para onde que foi o dinheiro? Para onde as VCs elas investiram? Onde as universidades elas investiram em pesquisa? As próprias empresas, as startups, para onde que foi o dinheiro daquilo? Isso já dá muita resposta do que vai surgir. Que a gente fazer as coisas baseada também, né, em hard news só, essa é a sua única agora, tese só, você sempre vai estar um passo atrás. Então, você sempre, sabe, que por um lado pode ser positivo, porque as pessoas elas já estão fazendo, então você consegue, a sua curva de aprendizado pode ser também menor, porque você vai aprender com os erros que o outro tá gastando ali, né? Mas muitas vezes você pode gastar um dinheiro que aquilo pode não ser estratégico ou tá já muito atrasado ali no mercado. Tá queimando onde já foi, né? Tema, eu acho que é importante a gente abordar, principalmente com esse equilíbrio também, né? Porque a gente vive um momento de performance. Mas a qual custa? Né? E onde que está esse equilíbrio dessa performance e dessa nova geração que vem muito mais voltada para um bem-estar? A gente ainda está numa geração de performance, de resultado. Tem muito CEO hoje, triatleta, né? E eu acho que isso tem um preço ali para você pagar também, né? De novo, o equilíbrio, né? A importância do equilíbrio é fundamental, né? Você vê isso chegando hoje no mercado num nível de ruptura com essa alta performance e até que ponto a performance ela é cobrada sem esse equilíbrio, esse olhar? É que assim, eu acho que para os dois lados, geralmente a nossa maior fortaleza é a nossa maior fraqueza, né? Equilíbrio demais é ótimo, só que aí boleto chega, né? Enfim, o bônus você cria, o apartamento, a viagem. Lá em cima.
Então, assim, e alta performance também demais, ela esgota, né? Então, assim, às vezes você não chega mais rápido porque você é mais rápido, né? Porque você volta menos a estaca zero. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Você conseguir equilibrar ambas as partes, assim. Mas eu vejo que existe também uma regulagem automática do mercado que ela é muito interessante. Porque né, o comportamento ali, né? Parte ali, né? Das novas gerações foram muito pautadas por isso, né? Pelo equilíbrio e tal. E com isso, muitos entregáveis, eles não foram feitos, né? Muitas metas não foram batidas, enfim. Só que aí você fala, poxa, que ruim, né? Sim, só que por outro lado, as pessoas mais sêniores ali, elas ganharam uma sobrevida gigantesca dentro das empresas, porque junto disso tudo, o que estava acontecendo, né? Uma outra questão relacionada ao wellness, né? Um autocuidado, fazer muito mais exercício, ter mais consciência sobre o que eu alimento, né? Fazer muito mais acompanhamento. Então, assim, tô saudável, tô cheio de vida. Vou viver mais. Exato. E aquela coisa do que era antes, né? O tem que ser. Lembra que eu falei da corda que esticou, das pressões sociais? Hoje em dia, a gente está vivendo uma onda de autenticidade, né? E que não é mais sobre para você que tem tantos anos, você tem esse perfil e tal. É muito mais sobre o seu momento de vida. Então, se o seu momento de vida hoje é pegar balada e independente, cara, você tem filho, não sei o que, mas é esse o seu momento de vida, cara, é pra aí que vai. Então, Então, vindo essa onda, sabe, ganhou-se uma sobrevida das pessoas mais velhas, em que antes elas se aposentavam antes nas empresas, e também criou uma oportunidade muito grande quando a gente fala na base de jovens aprendizes e também pessoas que nunca, sabe assim, não vêm de família que é de grande influência, muitas vezes não tiveram oportunidade, sabe, de, cara, fazer faculdade, ter, sabe, pouco nível ali de instrução. Eu falo que o mundo, ele nunca foi tão inclusivo e tão diverso por necessidade. Então, a gente vê também diversos públicos ganhando muito espaço dentro das empresas, que realmente precisam, e realmente o que faltava ali era um espaço. E com uma dedicação diferente ali de uma geração que muitas vezes tá ali por opção, sabe? Então, eu converso muito com as empresas, assim, falam, poxa, olha, esses jovens aprendizes, cara, a dedicação deles, um monte, cara, acaba crescendo pra caramba, porque é um comprometimento muito grande que a gente não vê em outros públicos. Algo prejudicial no momento, mas também abre oportunidade e sobrevida pra muita gente que tá com muito gás, tem muito comprometimento, sonhos grandes, sabe? Cheio de pique aí, pra fazer acontecer. Legal, Então, porque normalmente falam dessa geração mais nova de forma diferente, né? Você tá com um olhar e uma vivência diferente mesmo, né? E hoje a gente tá com 4 gerações trabalhando, né? Tá vindo mais uma agora, né? E pela primeira vez a gente vai ter 5 gerações dentro de uma organização, né? Isso tem gerado vários debates e conflitos também, né? Porque são gerações diferentes agora convivendo no mesmo espaço, com objetivos parecidos, né? Isso, você tem visto muito conflito também geracional nas empresas? Eu tenho visto bastante conflito, assim, mas e ao mesmo tempo... Muita oportunidade, antes, né? Tem muita oportunidade e como tem muita informação, muita gente já sacou qual é que é. Vamos supor, quando eu entrei no mercado de trabalho, cara, se eu chegasse às 7 horas da manhã numa empresa, já tinha gente lá. Se estudasse 10 vezes alguma coisa, alguém tinha estudado 100. Se não sei o que, a régua era muito alta. Hoje, já perceberam que a régua, ela tá muito baixa. A régua do Brasil, ela é muito baixa, sabe? Criou-se, sim, uma cultura, de certa forma, para um percentual ali de pessoas em que os meus direitos vêm muito mais à frente do que os meus deveres. Isso é uma oportunidade para quem tá olhando ali de fora e fala, do tipo, sabe, divulgar a vaga, falar, horário comercial, não abro mão da minha academia às 11 da manhã. Assim, cara, então você só topar trabalhar no horário comercial, chegar na hora, não, sabe? Fazer o que você foi contratado para fazer. Não tô falando pra você fazer nada mais. Só o que tá ali, ó, no script. Se olha isso só. já é muito, já... Não, e assim, você já vai crescer se você fizer isso, porque tem 50 pessoas que não querem fazer isso. Então, assim, já vem uma vantagem, vantagem competitiva muito grande. Então, assim, muita gente já consegue sair à frente, porque percebeu ali que, cara, o mínimo já é um Se fizer o básico, eu já sou diferencial. Exatamente. Isso é muito então, ruim, isso né? por isso que eu falo, cara, na minha percepção,
Hoje o Brasil nunca foi tão inclusivo para você que nunca foi filho de ninguém, não tem uma influência, não tem dinheiro, não teve boas oportunidades. Você tem o mercado, vontade. ele precisa. Se você tem vontade, se você tem um sonho grande ali, cara, o mercado, ele precisa. E assim, e aproveitando, falando de grandes corporações, cara, que tem toda uma estrutura e todo um respaldo para te ajudar nessa construção, sabe? Essas empresas que eu converso, cara, pagam faculdade, pagam cursos, coisas que assim, às vezes aquele jovem foi a Muda a primeira vida pessoa dele. da família a fazer uma faculdade. Então, assim, quem tem uma sagacidade, sabe assim, uma vontade e um pensamento também a longo prazo, porque não é o ser milionário do dia pra noite, né? Poxa, tantas oportunidades que existem ali online, sabe? E que muita gente dá super certo, tá tudo bem, tá? Muito, mas eu digo... pouco em relação a... Mas tá ali, né? Aparecendo. Mas tem ali a oportunidade, assim. Sim. Mas eu digo, se você, sabe, dentro de um ambiente, pensando numa carreira, pensando, sabe, em diversas coisas, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade exatamente porque a régua tá muito baixa. Então, Isso é triste ao mesmo tempo, mas é oportuno para quem quer crescer, né? Exato, mas assim. o sarrafo nosso é muito baixo, né? Eu tenho amigos empresários que foram empreender nos Estados Unidos. Ele falou, cara, aqui eu tenho que fazer o excepcional para sobreviver. E aí ele fala, tô com saudade de empreender no Brasil. Porque no Brasil você faz basiquinho, você já é excepcional, né? E essa régua realmente ela existe, assim. E quando você vai para fora, você vê a diferença. É brutal. Assim. E, de novo, assim, são duas perspectivas que você olha, sabe? Que isso pode ser muito triste, e é muito triste, sabe? Quando você, poxa... Então, você sabe, olha a falta de comprometimento, por cima, sabe, empresas pequenas, cara, não tem como você não levar pro lado pessoal, né, você deixa de fazer, muitas vezes, né, você é empresário, deixa de fazer as suas coisas, realizar os seus sonhos, comprar alguma coisa pro teu filho, porque você tem ali uma folha de pagamento gigantesca e tem um monte de pessoa que não tá comprometida e tá literalmente nem aí pra você, entendeu? Tem, sei lá, 10 empregos ou tá empurrando ali com a barriga. Não tem como você levar vai pra pro outra pessoal. E continua fazendo isso, né? E ao mesmo tempo existe uma oportunidade, de novo, muito grande. A régua é muito baixa. Quem só tiver ali um olhar, sabe, um pouco mais holístico, assim, um pouco mais... Mas voltando ao ponto ali dos conflitos geracionais, assim, eu vejo que, de novo, assim, como foi bem investido, né, nos últimos tempos, em relação... É que agora tá abrindo uma outra corda, porque a polarização, ela tá muito forte. Então, eu acho que isso talvez tenda assim, a mudar um pouco, tá? Mas falando até assim... piorar, você diz, assim. A tendência é essa, né? Mas como teve um sarrafo muito grande de treinamento e a alta liderança apanhou muito nos últimos tempos, ela foi obrigada, ou senão por um próprio desejo de se desenvolver. Houve investimento em educação e repertório ali, e experiência, sabe, com vários públicos, e entender até porque eles estavam ali em cadeiras, com comprometimento, não sei o que, a B3 fazendo uma super pressão, né, sobre todas as regulamentações, não só a B3, a Nasdaq, diversas grandes bolsas aí mundiais, né, criando critérios, e que a liderança ela não tinha opção, né, cara, é isso, ela tinha simplesmente um prazo, ou se você ainda não abriu o capital, se você quiser abrir, existe diversos quesitos que você precisa se desenvolver. Então, eu vejo que a alta liderança ela se desenvolveu muito. Então, eu vejo que acaba sendo, em diversos casos, não tô criando uma regra, tá? É ou não é? Sim. Mas assim, o que eu percebo, que eu percebo que existe uma abertura um pouco maior, sabe? Vinda de um lado, de conhecer, até porque, assim, coisas do dia a dia, sabe? Um TikTok, um não sei o quê. Cara, a geração mais nova, ela já navega muito. E a geração mais velha, pô, às vezes não navega e fala, cara, me ensina. Sabe? O que tá rolando? Qual que é a trend? O que tá... Sabe? Me ensina, porque realmente você sabe um negócio ali que eu não sei. Em vez de usar... porque tem o conflito de gerações, mas na verdade são oportunidades de gerações, né? E muitas vezes eu vejo uma resistência diferente vindo das gerações mais novas. De, dinossauro, não sei o quê, cabeça fechada, não sei o quê, né? Então, assim, não vem dessa oportunidade. Atrás saiu uma notícia de uma tábua no Egito, que descobriram de 6 mil anos atrás. E era um trabalho numa tábua, numa pedra, na verdade, que era uma geração metendo pau na geração mais nova. Então, assim, conflitos de gerações tem desde o início da humanidade ali. Então, eles estavam falando, essa geração é muito mole, reclamando, assim, com o hieroglífico ali, né? Tudo. E aí, é isso sempre existiu. Mas eu acho que é uma oportunidade. E uma coisa legal que pouca gente fala é que essa geração mais nova trouxe propósito, trouxe verdade. Provocações muito que boas. Não existiam. As gerações anteriores, a nossa, não tinha propósito. Trabalhar, vamos lá, né? Os boomers lá, pós-guerra, lá é trabalho, esforço, aposentar. Tá? Hoje é por que eu faço? O que a empresa faz, ESG e tal. Então, tem coisas muito boas, né? E eu acho que essa percepção, assim, da complementariedade, né? De que cara...
conhecimento e rebeldia, sabe? Juntos, o que isso não pode ser explorado, né? E de novo, e sabendo de que toda fortaleza, a nossa maior fortaleza é a nossa maior fraqueza. Então, se a gente tiver essa percepção e estar aberto, assim, sabe? A compartilhar e, enfim, sabe? A trocar da forma mais inclusiva, respeitosa e curiosa possível, o melhor dos mundos, entendeu? O melhor dos mundos. Só que, de novo, assim, é uma dificuldade de você sair do seu lado e da sua verdade, do viés de confirmação para aprender coisas novas. Então, eu acho que se eu pudesse falar assim para qualquer pessoa, sabe, investir em algo, cara, faz algo diferente, que vai num lugar que você nunca iria, troca uma ideia com conversas. Sai de conforto, ousa. Sai, assim, mas às vezes não tô falando pra sair de uma zona de conforto, cara, vai pra um bar, nada a ver. Um estímulo diferente, né? Vai pra um bar, nada a ver que você não iria. Vai pra um restaurante, sai do teu viés, vai pra uma viagem que, vai te abrir a cabeça culturalmente, sabe? Troca uma ideia com gente que você, cara, que não tá no default do dia a dia, entendeu? Realmente sai. Exemplo, vai. Crie novos estímulos, né? Crie novos estímulos. Eu sempre falo... Isso vai te levar para lugares que você nem imagina. Né? Exato. Eu falo brincando assim, que eu acho as pessoas do universo de moda, exemplo, super interessantes para se conversar, porque é criada uma coleção muito baseada, às vezes, sabe, as inspirações, elas são musicais, culturais, do cinema, às vezes, sabe, de um ícone. Minha esposa é estilista. Ela vive isso. Fala assim. pra ela que eu sou fã. Hashtag somos amigas já, pode deixar. Qual que é o Insta dela? Vivian Bush. Vivian Bush. Hoje eu te passei... Sigam também. Hoje eu te passei, acho que alguns Instas aí pra você seguir, né? Exato, adoro isso. E porque, assim, são inspirações tão plurais, sabe? Tão diversas, que às vezes é sobre uma época, sobre um acontecimento, estudam e vão a campo. Só essa viagem de pesquisa. É viagem de pesquisa. Eu vou para alguns lugares para olhar como as pessoas estão se comportando. Eu vou para observar como elas estão se comportando, o que tem na vitrine, o que tá passando não sei o quê, nanana. Olha que coisa rica. E aí aqui no Brasil, muitas vezes, onde eu trabalho? Numa fintech. Quais eventos que eu vou? No mercado financeiro. Tendência Fintech Conference 2025. Vou pro Ultra mês de pagamento 2030. Fica ali vivendo aquele mundo ali. Que é legal, você precisa, mas sai um pouco também. Perfeito, assim, vai num evento do agro, vai num evento, sabe, completamente aleatório, que às vezes você acha que você não vai absorver nada, mas, cara, você vai. Então, esse exercício tem que ser muito intencional. E tem um monte de ferramenta, cara, aqui. Pelo amor de Deus, assim, o que a gente mais tem é opção. Só falando de evento, né? Só querer estourar um pouquinho a tua bolha ali, né? Exato. E conversa com, às vezes, sua esposa, onde você vai? É Vivian, né? Vivian, qual o evento aí que você vai? Qual encontro você vai? Às vezes um desfile. Posso com você? Posso. O cara vai lá, vê que as pessoas elas conversam. Quais são os incentivos? O que elas estão achando da coleção? Eu vou de vez em quando. É outro universo. E, na verdade, a gente vai vendo que não é. Isso que é o mais louco. Sim, faz parte do meu universo, né? Com certeza, né? Com certeza. E estão ditando o que eu visto também, né? Exato. E que não vem, assim, do acaso, assim. Não, total. Ju, nós vamos ter que chamar aqui mais algumas vezes aqui, porque dá pra fazer... 1h43 de podcast, quase 1h20. Deu tudo isso mesmo? 1h20. 1h20. Não, 1h20. Não, tá. Mano, mas não tem problema. Nós vamos ter que fazer o episódio 2, 3, 4, você tá convidada. Falo muito. Uma das coisas que me chamou muita atenção, e eu queria que você desse aqui um recado final, para mulheres que... Você saiu de uma corporação, se posicionou, cresceu muito, se posicionou, né? Vem de uma família com bons exemplos, né? Femininos, né? Isso é muito legal. Você cresceu e depois você foi lá e empreendeu, né? Então, uma bela de uma trajetória aí. Eu queria que você desse um recado aí para mulher que talvez não sinta ainda tem esse receio de se colocar, ou mesmo de empreender, assim. O que você diria para ela? Cara, assim, eu vejo uma movimentação grande, assim, sabe? Às vezes de discurso de empoderamento que, na verdade, não... às vezes me desencorajam, sabe? Do tipo, você tem que acreditar que você é a melhor daquilo. Não é isso, E pra mim, eu sempre aprendi em casa, até da forma mais simples, com os meus avós e meus pais, que, na verdade, você não é melhor que ninguém. E, assim, não baixa a cabeça, nem levanta a cabeça, cara. Olho no olho, de igual para igual, tá ótimo. Então, assim, é uma provocação de você falar assim, why not, sabe? Eu não sou o pior e não sou o melhor, mas muitas vezes eu sou tão boa quanto em várias coisas, sou pior em outras, mas eu acho que é você abraçar
tanto as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, mas reconhecer as suas fortalezas, sabe? Para onde você joga bem e aonde que você traz pessoas melhores ainda e que vai ser ótimo, que você vai aprender e se divertir muito mais, assim. Então, eu acho que é essa mensagem de buscar o autoconhecimento e você sempre lembrar que, cara, você não é pior que ninguém, não é melhor que ninguém, mas você pode ser você é tão boa quanto várias pessoas em várias situações. Então, é reconhecer o seu valor com muito respeito e dessa forma. Muito bom, parabéns. Deixa os seus arrobas aí, seus contatos, todos os sites, tudo que você quiser dizer. Juliana de Alencar, o meu Instagram. Juliana de Alencar, o meu LinkedIn. E o meu Pix, tô brincando. Pra qualquer valor, só mandar. Pix, assim, ó, que tiver no seu coração. Mentira, tô brincando. Se você se conectou, manda um Pix. Se você se conectou, mentira. Parabéns mais uma vez. Muito ó, a casa obrigada. aqui tá aberta pra você. Eu já te sigo há um tempo. Muito legal o teu conteúdo lá. Sigam ela, porque vale a pena. Eu acho que a gente tem que seguir gente boa, que traz coisas boas e você é uma delas. Parabéns. Muito Sucesso. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Sucesso pra vocês. A casa tá aberta aqui sempre. E parabéns também pela condução, pela leveza, por ser tão querido, assim, sabe? Receptivo nas trocas. Eu que agradeço. E você já se inscreve agora no nosso Seducast e fica ligado para os próximos episódios aqui, ó. Só conversa fera com mulheres, homens incríveis, fantásticos, trazendo conversas inspiradoras. Até a próxima.